Muito bem, aula sobre puericultura, crescimento e desenvolvimento, vacinação, prevenção de acidentes na infância, tá? Então, essa aula é um dos tópicos lá do edital. Começar falando a respeito da Política Nacional de Atenção à Criança, né? Saúde da criança, onde prevê ali o acompanhamento desde o parto até cada fase do desenvolvimento da criança, né? Onde temos os primeiros 24 meses aí como parte integral importante aí do desenvolvimento da criança dentro da política, depois o acompanhamento nas demais fases. Então a política, ela tem como público-alvo, né, que é a PNAISC, gestantes e crianças de até 9 anos de vida. Então temos aí as fases, né, parto recém-nascidos, crianças de 2 a 6 meses, crianças de 6 a 24 meses, crianças de 2 a 5 anos e a idade de escolares. Bem, dentro das questões, né, a gente tem ali a escala de Apgar, que nós utilizamos na sala de parto para o recém-nascido, para classificar aí alguns itens importantes para viabilizar aí a estabilidade da criança ao nascimento. Então nós avaliamos a cor da pele, a irritabilidade reflexiva, frequência cardíaca, respiração e o tônus muscular. Existe ali um índice, o índice é de acordo com a avaliação que vai ser feita no momento do nascimento. A escala de Apgar ela é feita no primeiro e no 5º minuto de vida, e aí a gente faz uma pontuação. Lá embaixo, né, coloquei ali os valores, né, de referência para boa vitalidade, Apgar de 7 a 10, para asfixia moderada, Apgar de 4 a 6 e asfixia grave, Apgar de 0 a 3. Então vamos lá olhar a tabela, né, que é onde a gente tem a pontuação. Veremos que quando o índice é 2, se todos os tópicos pontuarem ali em 2, teremos ali então entre 7 a 10 a classificação no final da escala de Apgar. Então, cor da pele, índice 0 se tiver cianótico, né, coloração azulada, índice 1, um ponto, né, na escala de Apgar para a cor da pele se tiver cianose nas extremidades ou coloração arroxeada, e pontuação 2 se tiver corada ou rosada no nascimento, ali lembra, no primeiro e no 5º minuto, tá? A irritabilidade reflexiva, que na relação ao reflexo ao nascer, tonicidade principalmente. Aliás, tonicidade a gente vai ver lá no final, mas o reflexo dessa criança ao nascer, né, a interação com o meio, e um dos principais que a gente vai avaliar ali é choro, tosse e se o bebê faz careta, né? Então, na irritabilidade reflexiva, 0 se tiver ausência de estímulo, 1 ponto tiver alguma resposta dentre elas, e 2 se tiver choro vigoroso, tosse, espirro ou careta, tá? Frequência cardíaca, 0 se for não detectável, 1 ponto se for abaixo de 100 por minuto, e 2 pontos na escala de Apgar para frequência cardíaca se tiver acima de 100 batimentos por minuto. A respiração, 0 se for ausente, 1 se tiver fraca, lenta ou irregular, 2 choro forte, vigoroso. Tônus muscular ausente, 1 se tiver pouco movimento e flexão de extremidades, e 2 se tiver muito movimento com flexão das extremidades, que resiste à extensão de braços e pernas. Então aí veremos então se todos os pontos da escala de Apgar forem dentro do índice 2, nós teremos ali de 7 a 10. Fazendo então, avaliando esses 5 pontos, né, esses 5 itens, nós damos aí a classificação na escala de Apgar. O que é importante aí? É saber quais são o que é avaliado e qual seria ali o tempo, né, primeiro e 5º minuto, né, de vida, que isso é importante também, costuma cair em concurso. Dentro da infância ainda, né, da criança, a gente tem os marcos do desenvolvimento temporal.
do desenvolvimento neuropsicomotor, que é... Toda criança tem ali um desenvolvimento, principalmente nos primeiros 12 meses de vida. É um desenvolvimento muito rápido, né? Desde encéfalo-podálico, né? Desde a cabeça até os pés, ocorre esse desenvolvimento e a gente consegue perceber. Então, cada fase ali da vida vai ter um estímulo que vai ser feito e a própria criança vai apresentar ali alguns reflexos, tá? Que estão relacionados ao seu neurodesenvolvimento. E o importante é que é esperado que naquela faixa etária ele execute aquela determinada tarefa, né? Ao executar aquela tarefa, ele se mostra ali que ele está dentro da fase do desenvolvimento. Então, de 3 a 4 meses a criança sustenta a cabeça, de 4 a 5 meses ela consegue rolar para a lateral, em idade de mais ou menos 6 meses ela consegue rolar para a ventral, com 6 meses consegue também sentar com apoio, com 8 meses ela senta sem apoio, de 6 a 8 meses ela consegue se arrastar, com 8 a 9 meses ela consegue engatinhar, com 9 a 11 meses ela consegue puxar para ficar em pé, e com 10 a 11 meses ela anda com apoio, e 12 a 15 já anda sem apoio. Então essas são as fases que a gente consegue ali avaliar as respostas, né, do desenvolvimento daquela criança. Importante que existe uma diferença de menino para menina, cada criança é de um jeito, né? Não quer dizer que com 6 meses ou com 8 meses aquela característica já tenha que estar existindo, tá? Bem, uma outra coisa importante que está lá no edital, que é importante para o desenvolvimento aí das questões, é sobre a prevenção de acidentes. Estatisticamente, né, a gente sabe que na infância os acidentes domésticos são os principais aí que causam hospitalização. E aí temos aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar de acordo com a faixa etária, né? Menor que 1 ano, primeiro lugar. Você pode perceber que em todas as idades, até ali os 14 anos, como principal causa de hospitalização é queda, tá? Desde a primeira infância, a segunda infância ali, então a gente vê que tem ali a queda como em primeiro lugar. Menor de 1 ano, queimaduras com líquidos quentes e outras fontes de calor. Terceiro lugar, para o menor de 1 ano, choque elétrico. Quarto lugar, atropelamento. E quinto, queimadura por fogo. De 1 a 4 anos, então, queda, queimadura com líquidos quentes, outras fontes de calor, choque elétrico, atropelamento, queimadura com fogo. Mesmo o de menor que 1 ano e de 1 a 4 anos são os mesmos aí que são as principais causas. De 5 a 9 anos temos a queda, choque elétrico, atropelamento, andar de bicicleta, sufocação, tá? Então, como também principais causas aí. Choque elétrico entra porque nessa fase aí a criança começa a inventar um monte de coisa aí na parte elétrica, né? Começa a mexer com fiação, essas coisas, por causa da curiosidade, acaba acontecendo acidente. Atropelamento muito comum porque tem a questão de correr para a rua, andar de bicicleta, né? Acaba sendo... Percebam que de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, até o quarto lugar são as mesmas causas, né, de acidente. Sendo que quinto lugar nós temos ali de 10 a 14 anos envenenamento por plantas e animais venenosos. Bem, baseado nisso, nessas estatísticas, a gente consegue pensar no que poderia cair de primeiros socorros, né? A gente tem que entender primeiros socorros para queda, queimadura, choque elétrico, atropelamento, engasgamento, sufocação, queimadura por fogo, produto químico, né? E envenenamento aí, que são as principais causas. Então, dicas de segurança, né, por fase de desenvolvimento. De 0 a 1 ano de idade, transportar o bebê no bebê conforto, quando dentro de veículos, não dormir na mesma cama,
Não deixar o bebê sobre um apoio que seja alto e sem proteção, como cama, poltrona, trocador e colo de criança, né? Lembra que a criança começa a rolar, então nessa fase é muito comum, se não tiver proteção ela pode cair. Não deixar o bebê mamar sozinho uma mamadeira, pois há risco de engasgo ou aspiração do leite. Não usar andadores. Nunca oferecer objetos de risco como potes de talco, embalagem de remédio, tubos de pomada ou objetos pontiagudos. Nunca segurar o bebê no colo se estiver próximo a substâncias quentes como cigarro, café, chá, sopa. Não incentivar brincadeiras com animais desconhecidos e jamais deixar objetos pesados, quebráveis ou medicamentos sobre móveis baixos e acessível, tá? Muito bem. De 2 a 4 anos. Então, proteger varandas, janelas e escadas com grades e redes, utilizar antiderrapantes em tapetes, restringir o acesso à cozinha durante o preparo das refeições, usar as bocas de trás do fogão com os cabos voltados para dentro, colocar protetores nas tomadas, limitar acesso a banheiros, lavanderia e piscina, não deixar baldes ou bacias com água em locais de fácil acesso às crianças, usar cadeiras apropriadas no automóvel para o transporte da criança, manter medicamentos em recipientes com tampas de segurança e produtos de limpeza em embalagens originais, em armários trancados. O mesmo vale para bebidas alcoólicas. Então deixar trancado, né? Vamos pensar que criança está na fase de curiosidade. Tudo ela vai querer colocar o dedo na tomada, vai querer subir no fogão, vai querer subir no armário, tudo, às vezes alguma coisa colorida, ela vai querer colocar na boca. Então, tudo nessa faixa etária, principalmente de 2 a 4 anos, que então é uma fase de descoberta, tudo vira risco. Então tem que ter uma supervisão constante. Sempre ter em mente que a criança não reconhece os perigos e nem sabe se proteger deles. Então a criança não sabe que aquilo machuca até ser machucada. Então ela vai tocar, ela vai pegar, ela vai quebrar, ela vai derrubar, né? Então ela vai puxar. Então é super importante ter isso em mente, né? Então o adulto ele tem que supervisionar o tempo inteiro. Programar excursões supervisionadas para suprir a curiosidade da criança, como por exemplo abrir o armário da cozinha ou gaveta do quarto e explorar fauna e flora no quintal. Transmitir medidas educativas de proteção, como subir escadas degrau por degrau, usar capacete ou descer do sofá sentado. Não deixar a criança andar sozinha na calçada, tendo as mãos dadas como com um adulto ou do lado interno da calçada. Tá? Então deixar... criar percebimento então, assim, que de 2 a 4 anos são várias situações que podem provocar acidente na infância. Janela, escada, tapete, cozinha, né, o fogão, tomada, banheiro, piscina, tudo ao redor tem risco. Produto químico, bebida alcoólica, objetos cortantes, pontiagudos, animais peçonhentos, tudo isso pode virar acidente. De 5 a 9 anos, são os mesmos cuidados das fases anteriores, porque as crianças continuam ali explorando o universo ao redor delas, então elas vão continuar se machucando, tá? Então é importante tomar todas aquelas medidas. Procurar deixar a criança em ambientes seguros, como casa, escola, clube e casa de familiares. Não deixar a criança andar sozinha na rua. Transportar a criança adequadamente no veículo utilizando assento de elevação infantil. Utilizar coletes salva-vidas na criança quando estiver em piscina, lago, rio ou mar. Ainda assim manter a supervisão constante. E aí vamos falar, saindo da parte de acidentes então, que é um tópico importante. A gente previne o acidente de acordo com a faixa etária e também aí temos que estar por dentro da prestação de primeiros socorros. Bem, temos a triagem neonatal, que é aquela triagem que é feita para identificar doenças ali importantes na infância, ó, doenças ali que não são detectáveis através de exames específicos após o nascimento. Então nós temos o teste de pezinho, que deve ser feito, isso aqui cai bastante em prova, que deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido,
e pode detectar 6 doenças congênitas. Então, esses são os principais ali que estão na lista. Mas tem outras que podem ser detectáveis também, outras doenças. Mas existem 6 doenças congênitas que são as que são foco-alvo do teste do pezinho. Tem o teste do olhinho, que é feito antes da alta e 2 ou 3 vezes por ano nos 3 primeiros anos de vida do bebê, sendo capaz de detectar deficiências visuais. Tem o teste do coraçãozinho, que é feito entre 24 e 48 horas de vida nos recém-nascidos com idade gestacional maior que 34 semanas e vai detectar cardiopatias. Tem o teste da orelhinha, que é também entre 24 e 48 horas até o primeiro mês de vida, e ele tem o objetivo de detectar deficiência auditiva, tá? E o teste da linguinha, que é feito entre 24 e 48 horas de vida, detecta a anquiloglossia. Então, teste do pezinho, doenças congênitas. Teste do olhinho, deficiências visuais. Teste do coraçãozinho, cardiopatias, detecta cardiopatias. Teste da orelhinha, detecta deficiência auditiva. E o teste da linguinha, né, que vai detectar ali a anquiloglossia, tá? Que é o freno da língua, né, para ver se tem aquela doença do freno da língua. Muito bem, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses, então, da triagem perinatal. Da triagem neonatal, né, que é feita no recém-nascido. Então, a portaria dos 822 de 2001 instituiu aí no âmbito do Sistema Único de Saúde, então, essa política nacional de triagem neonatal, que estabelece ações de triagem neonatal em fase pré-sintomática em todos os nascidos vivos. Então, essa triagem é para detectar e procurar buscar o mais precoce possível ali algum tipo de acompanhamento e tratamento nessas crianças que apresentarem algum tipo de alteração. Em 2021, a Lei 14.154 ampliou as doenças triadas no teste do pezinho no SUS, e a implementação acontece de forma escalonada em 5 etapas progressivas. Então, etapas para a implementação do teste do pezinho no SUS. Então, são as doenças aí que foram entrando à medida que o teste do pezinho foi avançando no país. Então, primeiro entrou aí as doenças, a fenilcetonúria, né, ou hiperfenilalaniniemias, né, são um nome um pouco difícil de falar. O hipotireoidismo congênito, doença falciforme, e hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, a toxoplasmose congênita. Fase 2, a gente tem a incorporação da galactosemias, aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia, distúrbio da beta-oxidação dos ácidos graxos. 3, doenças lisossômicas. 4, imunodeficiências primárias. E 5, a atrofia muscular espinhal. São aí as doenças principais aí que foram implementadas dentro da triagem pré-natal. Então, na atenção ao pré-natal, cabe esclarecer e orientar a população e a gestante sobre como e onde realizar o teste do pezinho. Então, estamos falando do teste do pezinho agora. Então, de acordo com a rede de coleta organizada em seu estado, pregonizando a necessidade dessa ser realizada até o 5º dia de vida do bebê. É necessário orientar a família a respeito da importância do exame e informar que eles têm direito aos resultados, e ele será transcrito na caderneta da criança pelo pediatra. Período ideal de coleta, recomenda-se ali o período, isso caiu uma prova de concurso recente, tá? Qual é o período de coleta do teste do pezinho? Então, é compreendido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, devido às especificidades das doenças diagnosticadas atualmente. Deve ser considerada como uma condição de exceção toda a coleta realizada após o 28º dia de vida. Devem ser avaliados pelo serviço médico
para orientação e investigação diagnóstica específica. Se houver recusa dos familiares para a coleta, o responsável pela ação deve orientá-los sobre os riscos e o fato de ser documentado com uma assinatura dos pais dos responsáveis. Então, às vezes o pai está com medo de furar o pé ou ficar com dor, né, com piedade do bebê lá de tomar furadinha no pezinho. Então tem que ser orientado sobre o risco de não fazer então esse teste. Então o procedimento, então no momento da coleta, o profissional deve atentar ao local coleto e às lancetas utilizadas. Local adequado para a coleta são as laterais da região plantar do calcanhar, local com pouca possibilidade de atingir o osso. As lancetas para a coleta, que são apropriadas, as autorretráteis, as estéreis que precisam ser estéreis e descartáveis e com profundidade entre 1,8 mm a 2 mm e largura de 1,5 para 2 mm. Então, ali no desenho a gente consegue visualizar e guardar a região onde que é feito o teste do pezinho. E aí tem o teste do coraçãozinho, que lembra que é para identificar as cardiopatias congênitas. Então nós temos que ressaltar que 1 a 2 de cada 1.000 recém-nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita crítica. 30% desses recém-nascidos recebem alta hospitalar sem o diagnóstico, podendo evoluir para choque, hipoxemia ou óbito precoce antes de receber tratamento adequado. No grupo das cardiopatias congênitas ocorre uma mistura de sangue entre as circulações sistêmica ou pulmonar, o que acarreta uma redução da saturação periférica de O2. Nesse sentido, a aferição da oximetria de forma rotineira em RNs aparentemente saudáveis, com idade gestacional maior que 34 semanas, tem mostrado uma elevada sensibilidade e especificidade para a detecção precoce das cardiopatias. Então é a oximetria de pulso. Coloca a oximetria de pulso e verifica ali a concentração de oxigênio, se estiver abaixo do valor de referência. As crianças podem sugerir que essa criança tem algum tipo de cardiopatia. Então, com relação aos resultados, do teste do coraçãozinho na triagem neonatal, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, o teste negativo, quando que é o teste negativo? Se a saturação for maior ou igual a 95 e a diferença entre as medidas no membro superior direito e o membro inferior deve ser menor ou igual a 3%. Nessa situação, a probabilidade de cardiopatia congênita crítica é pequena e o RN deve seguir os cuidados habituais da maternidade. Vale ressaltar que um teste do coraçãozinho negativo não exclui completamente a presença de cardiopatia congênita, caso o RN apresente diagnóstico fetal ou sinais clínicos sugestivos de cardiopatia congênita. A avaliação cardiológica deve ser realizada. Então, percebam então que é positiva a partir de 95, porém não se deve excluir a existência de uma cardiopatia, tá? O RN vai ser liberado, porém vai ter que se observar aí os sinais clínicos sugestivos, tá? Ou se ele apresentar no decorrer de sua vida, ali, nos primeiros dias, algum tipo de diagnóstico fetal. Deve ser feito então a avaliação com cardiologista. Teste positivo então no teste no coraçãozinho, no teste coraçãozinho, se a saturação for menor ou igual a 89% no membro superior direito ou no membro inferior. Nessa situação, o recém-nascido deverá ser reavaliado de forma minuciosa pelo médico pediatra, neonatologista, e uma avaliação cardiológica e ecocardiográfica deverá também ser realizada para confirmação diagnóstica. É importante ressaltar que este RN não deveria receber alta antes que seja realizada esta avaliação cardiológica. Aqui então nós temos o fluxo do teste do coraçãozinho. Se em todos os casos a saturação for menor que 89%,
Deve ser realizada então a avaliação neonatal e cardiológico completo, ser feito ali um exame clínico com ecocardiograma e não dar alta até então o diagnóstico for preciso, tá? Então, se tiver maior ou igual que 95% e ausência ali de sintomas clínicos, o teste dá negativo, deve-se seguir então para o acompanhamento neonatal de rotina. Com relação ao teste da orelhinha, então é um exame importante para que detectar algum problema auditivo. Na maternidade, recomenda-se a realização dos procedimentos. Então, a gente tem a EOA, que é emissões otoacústicas evocadas, crianças sem indicadores de risco para deficiência auditiva, e tem o potencial evocado auditivo do tronco encefálico automático em crianças com indicadores de risco e em especial aquelas que permaneceram na UTI neonatal por mais de 5 dias. É recomendado que o exame seja realizado ainda na maternidade, antes da alta. Não seja possível ser realizado no máximo antes do primeiro mês de vida. Existe uma lei federal que é a 12.303 que torna obrigatória e gratuita a realização do exame, e espera-se que todos os hospitais de maternidade do Brasil ofereçam o teste. Então a audição é fundamental para o desenvolvimento ali da fala, da linguagem e da aprendizagem. Então existe uma lei que torna o teste então da orelhinha gratuito e deve ser realizado no SUS, tá? Temos a triagem oftalmológica aí com o teste do olhinho ou teste reflexo vermelho, que é um exame baseado na percepção do reflexo vermelho no olho do recém-nascido. Deve ser realizado na maternidade logo após o nascimento, com o objetivo de identificar casos precoces de cegueira, catarata congênita, toxoplasmose congênita, retinoblastoma e descolamento da retina tardios. Vale lembrar que o teste que é o TRV, não é a forma adequada de identificação precoce de descolamento de retina. Então, todos os nascidos devem ser submetidos ao TRV antes da alta da maternidade e pelo menos 2 a 3 vezes ao ano nos 3 primeiros anos de vida. Uma vez detectada qualquer alteração, o neonato precisa ser encaminhado para esclarecimento, diagnóstico e conduta precoce em unidade especializada. O teste do olhinho é um teste simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um reflexo vermelho que aparece quando um feixe de luz emitido pelo oftalmoscópio é direto, então é uma luz que é jogada direto nos olhos através do oftalmoscópio, que ilumina o olho do bebê. Então, o fenômeno é semelhante ao observado nas fotografias. Para que esse teste reflexo possa ser visto, é necessário que o eixo óptico esteja livre, então diretamente no olho. Isto é, sem nenhum obstáculo à entrada e à saída da luz pela pupila. Isso significa que a criança não tem nenhum obstáculo ao desenvolvimento de sua visão. O TRV deve ser realizado utilizando o oftalmoscópio direto a 30 centímetros do olho do paciente em sala escurecida, não havendo necessidade de colírios. Em caso reflexo alterado ou suspeito, o paciente deve ser encaminhado para o oftalmologista. Então a gente tem o TRE positivo quando aparece então a luz, a corzinha vermelha ali no fundo do olho, da retina ali, e aí nós damos reflexo anormal no momento que se aparece aí, quando se joga a luz, o reflexo vermelho, tá? Muito bem. E a avaliação do freno lingual, o teste da linguinha, tem o objetivo de identificar precocemente a anquilossia em recém-nascidos, uma anomalia congênita que se caracteriza por um freno lingual anormalmente curto e espesso,
ou delgado, que pode restringir em diferentes graus os movimentos da língua. A anquiloglossia tem sido apontada como um dos fatores que podem interferir negativamente na amamentação. Essa criança tem ali restrição de amamentação, né? Ela tem que ser muito bem acompanhada naquele momento, até que ela possa fazer a cirurgia ali de correção, para ela consiga não ter esse risco aí durante a amamentação, tá? Então, com relação ao teste da linguinha, a avaliação do freno lingual faz parte do exame físico do recém-nascido, porém, em termos de cumprimento da lei, que impõe a aplicação de um protocolo de avaliação do freno lingual. Recomenda-se, então, a utilização do protocolo Bristol. A escolha de um protocolo para implementação em todas as maternidades brasileiras levou em consideração a praticidade da aplicação e a validação por profissionais não especialistas em disfunções orofaciais e a capacidade de predição de problemas na amamentação que justifiquem a indicação de intervenções para resolver o problema. Então aqui no lado direito a gente vê o teste de Bristol, onde a gente consegue determinar ali o nível ou grau de comprometimento ali do freno lingual, tá? Caso ocorra então essa alteração, esse paciente deve ser encaminhado ali para o especialista para correção, tá? Dependendo do grau ali, o freno ele é cirúrgico, precisa ser feita a correção. Então outro assunto importante está relacionado à infância é a introdução de alimentos. Para questões de prova, de acordo com a faixa etária, qual tipo de alimento que a gente dá para essa criança. Então, até o 6º mês é leite materno exclusivo. De 6 a 24 meses, do 6º ao 24º mês de vida, a gente continua, ele deixa de ser exclusivo, o leite materno, passa a ser complementado, ou seja, começa a adicionar outros alimentos além do leite materno na alimentação dessa criança. No 6º mês especificamente, nós damos frutas. Nessas frutas normalmente são amassadas ou raspadas. Primeira papa da refeição principal como ovo inteiro cozido e peixe. 7º e 8º mês é a segunda papa principal. Do 9º ao 11º mês, gradativamente passa para a refeição da família com ajuste de consistência. E no 12º mês, essa criança com adequação já faz o uso da comida da família, tá? Então você vai adaptando a alimentação da criança de acordo com essa faixa etária, até o ponto onde que ela já vai ali por volta do 12º mês, ela já vai fazer a adequação da comida de acordo com a família, tá? Um outro ponto com relação a questão da infância é o protocolo de atendimento de diarreia e desidratação. Cai bastante em prova isso aqui também, né? Como é que a gente classifica, qual é a conduta que a gente vai ter diante dos casos de diarreia e desidratação, e aí onde que vai ser abordado, como vai ser conduzido essa situação aí de diarreia, né? Ou quadro de desidratação, com o quadro de desidratação sim indicado, presente. Então vamos lá. Então a gente divide ali o estado do paciente de acordo com os planos. Então a gente tem plano A, plano B e plano C. Então, de acordo com a avaliação, a gente vai classificar o paciente e vai definir a conduta. Então a criança está apresentando diarreia e ela está alerta e ativa, com os olhos normais, sem sede, ela tem lágrimas, boca úmida, prega da pele desfaz rápido, pulsos cheios, sem perda de peso e reperfusão rápida. Essa criança está hidratada, ou seja, ela teve ali 1 ou 2 episódios de diarreia
não teve repercussão hemodinâmica, ou seja, que você não perdeu líquido suficiente que causasse desidratação. Então o que a gente faz? A gente aumenta a oferta de líquido, oferece soro oral a cada dejeção ou vômito. Deve-se manter a alimentação adequada, a gente não suspende, a alimentação ela continua. E o leite materno também ele não é suspenso, ele continua, mesmo que a criança apresente diarreia ou vômito. Considerando antibióticos somente se tiver presente ali presença de pus ou sangue, tá? Retornar se piorar os sinais de alarme. Então, se a criança apresentar piora, os sinais de alarme a gente vai ver já quais são os sinais de alarme. São sinais de gravidade, né, que a criança pode apresentar, que são sinais de desidratação. E considerar a introdução do zinco oral, que faz parte aí do protocolo para reidratação da criança que estiver com diarreia. O plano B é o plano da criança que já tem alguma desidratação. Então ela vai apresentar os sinais que seriam sinais de alarme. Então ela pode estar irritada, agitada, com olhos fundos. Ela pode sentir ali um certo grau de sede, sem lágrimas, boca pouco seca, prega da pele desfaz devagar, os pulsos estão cheios, tem uma perda de peso ali já. Ela já teve tantos episódios de diarreia e vômito que ela já perdeu ali quase que 10% de seu peso. E a perfusão ali da periferia já está entre 3 a 5 segundos. Então já temos aí um grau de desidratação. A do plano A, que é importante, do plano A, ela é tratada em casa. Então ela passa no hospital, o médico classificou ela como plano A, então vai mandar para casa. Já no plano B, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, essa criança ela vai ser acompanhada na unidade ali, pode ser na unidade de saúde mesmo. A reidratação é oral, tá? Assim como no plano A. E aí tem ali a prescrição. Então, anotar o peso. O soro oral normalmente é de 50 a 100 ml por quilo, em 4 a 6 horas. Manter a alimentação e o leite materno. Considerar um dazetrona, que é ali o medicamento para redução do vômito. Considerar antibiótico, lembra, somente se tiver infeccioso, né, se tiver presença de pus ou sangue. Monitorar peso e sinais de desidratação. Iniciar soro EV se não melhorar em 4 horas ou se tiver um aumento de perda de peso. Então, normalmente as crianças, se for pro EV, é porque ela acabou evoluindo para uma desidratação grave. E quais são as características da hidratação grave, né, da desidratação grave? Que aí a gente já aciona o plano C de tratamento. Tá? Então, quais são os sinais ali de alarme? O paciente está torporoso, inconsciente, olhos fundos, incapaz de beber, sem lágrimas, boca muito seca, prega de pele desfaz devagar, pulsos finos ou quase ausentes, perda de peso maior que 10% e reperfusão maior que 5 e reperfusão, né, que é a perfusão periférica maior que 5 segundos. Então a gente tem uma criança que pode estar em desidratação grave ou está em estado de choque. Aqui, nesse caso, até dois sinais de alarme de gravidade já considera a criança em estado de choque, então se inicia o plano C. Todo o plano C é feito por via endovenosa, se utiliza o soro fisiológico ou o Ringer lactato. Então, crianças com até 1 ano de idade, será realizado ali 30 ml por quilo na primeira hora, 30 minutos se for maior que 1 ano, e 70 ml por quilo em 5 horas, de 2 horas e meia se for maior que 1 ano. Considerar antibiótico, como eu falei, se estiver presente em infecção, né, sinais de infecção como sangue e presença de pus. Suspender o soro EV quando hidratado ou tolerado por via oral. Alimentar quando tolerar. E prescrever soro de manutenção mais reposição. Muito bem, agora nós vamos falar de um outro diagnóstico aí,
que as crianças podem apresentar na infância, que são as síndromes respiratórias. E aí a gente tem que estar preparado para fazer o atendimento, né, que é o que mais, também é uma das causas mais comuns que exigem ali acompanhamento, certo? Então, a criança chega com tosse ou sem febre, então a febre ali ela é um indicativo também, né? Então a criança está com tosse, com ou sem febre, mas ela não apresenta dificuldade respiratória. Então ela tosse, ela pode estar com ou sem febre, mas sem dificuldade respiratória. Então aí a gente tem diversas situações ali para diagnosticar a criança. No caso que ela está tossindo, está com febre, normalmente a mãe chega lá, meu filho está com tosse há uma semana, ele não teve febre, e aí você olha, avalia a criança, ela não está com dificuldade de respirar. Então vamos ver aqui, de acordo com as possíveis alterações que estão relacionadas a essa dificuldade, esse quadro aí respiratório. Então, ó, menor que de 10 dias de sintomas, obstrução e secreção nasal, febre baixa e sem comprometimento do estado geral, a gente fala que é um resfriado comum. Menor que 10 dias dos sintomas, obstrução e secreção nasal, febre mais alta, sinal ou sintoma sistêmico ou comprometimento do estado geral, a criança ela pode estar apresentando uma síndrome gripal. Tá? Então olha a diferença do resfriado comum para a síndrome gripal. A criança ali tem a febre, ela é baixa, e enquanto na síndrome gripal ela já pode ter uma febre mais alta e pode ter mais algum tipo de sintoma sistêmico. Tá? No resfriado comum não tem um comprometimento do estado geral, mas na síndrome gripal a criança já pode ter um comprometimento sistêmico e até uma queda no estado geral dela, a criança fica mais caidinha. E aí a gente tem a odinofagia e febre, a criança com mais de 3 anos, ela vai ter uma dor abdominal, placas de pus, petequias em palato, e aí a gente chama esse quadro clínico de tonsilite bacteriana, que é ali a dor de garganta, a famosa dor de garganta que a criança sente. A gente olha nas tonsilas, se tiver pus, né, é uma tonsilite bacteriana, é bacteriana. Lembrando que algumas síndromes respiratórias, às vezes a mãe acha que é uma síndrome diarreica, mas não é. É um quadro respiratório, porque o quadro respiratório ele também dá dor abdominal e ele também pode provocar diarreia, tá? Então, às vezes, pode começar com um quadro abdominal, uma dor abdominal, uma diarreia, e evoluir com sintomas respiratórios, tá? E aí a gente percebe a diferença através do exame físico direto da avaliação das tonsilas e percebe ali a presença de placas e petequias no palato. Isso em maiores de 3 anos. Em menor de 3 anos, se tiver rinorreia e diarreia, tá? Aquela saída, né, de pus do nariz, né, ou vamos falar, coriza, a gente tem uma tonsilite viral. Então essa é aquela tosse com febre sem dificuldade respiratória. Agora a gente tem a doença que a criança chega pra gente, né, com tosse com ou sem febre, mas tem dificuldade respiratória. Bem, vamos avaliar aqui então o que a gente pode ter de possibilidades quando a criança apresenta dificuldade respiratória. Ela pode apresentar um estridor inspiratório. Aí a gente vê a ronquidão e a criança apresenta um estado geral preservado, pode ser uma laringite. Se tiver toxemia, febre alta e disfagia, que é dificuldade para deglutir, pode ser uma epiglotite. Aí a criança pode apresentar uma sibilância respiratória, precisa de sibilos na fase expiratória. Então, menor que 24 meses sem resposta a bronquiodilatador, é uma bronquiolite. Se for maior que 24 meses
resposta ao broncodilatador, ou seja, ela está sibilando na inspiração e ela responde quando se administra um broncodilatador, tá? Tem pai ou mãe que é asmático ou tem a dermatite atópica, a gente fecha ali como asma, tá? E a taquipneia, que é aquela aumento da frequência respiratória, se tiver estertores, criptantes, diminuição de murmúrio, broncofonia ou raio-x de tórax alterado, a gente pode ter aí uma pneumonia ou uma síndrome respiratória aguda, né, em que existe a necessidade de acompanhamento, tá? Então essas são algumas das alterações importantes que devem ser observadas nos quadros respiratórios na infância.